Tiroteio por rivalidade entre youtubers. No dia 8 de junho de 2025, próximo às fontes do Bellagio em Las Vegas, Tanisha Finlay, de 43 anos, e Rodney Finlay, de 44 anos, transmitiram ao vivo no YouTube como parte de sua série contínua de conteúdos. O casal, conhecido online como Bubbly e Finny 2 Legend, já havia se consolidado na crescente comunidade de lives de Las Vegas. Uma rivalidade contínua com outro streamer local, Manuel de Ruiz, conhecido como Sin City Many-Wise, havia se intensificado após confrontos anteriores, e naquela noite, os Finlay estavam transmitindo ao vivo ao longo do corredor turístico próximo às fontes do Bellagio. Às 9 da noite, Ruiz apareceu de repente perto do casal, se aproximando pela lateral do quadro, enquanto os Finlay continuavam conversando com seu público. A discussão esquentou rapidamente, as vozes se exaltaram quando ele se aproximou, e os Finlay tentaram recuar da calçada. Quando um deles levantou a mão para manter distância, Ruiz a afastou com um tapa e avançou. Ele agarrou o equipamento da câmera, sacudindo-o violentamente enquanto a transmissão ao vivo tremia e capturava a luta. Em questão de segundos, Ruiz enfiou a mão na cintura, sacou uma arma de fogo e atirou a queima-roupa. A súbita rajada de tiros fez com que os Finlays desabassem no asfalto, com o equipamento batendo ao lado deles enquanto a transmissão continuava ao vivo. Pedestres gritaram e correram, chamando a polícia enquanto Ruiz ficou paralisado por um breve momento antes de se virar para ir embora. Ambas as vítimas permaneceram inconscientes perto do dispositivo de gravação. Tanisha e Rodney Finlay foram declarados mortos no local, e Manuel Ruiz foi preso sob 2 acusações de homicídio e mantido sem direito à fiança. Incidente em encontro com o Faz. Em 10 de junho de 2016, em Orlando, Flórida, a cantora e youtuber Christina Grimmie, de 22 anos, encontrou fãs após se apresentar no The Plaza Live como parte de sua turnê nacional. Grimmie havia conquistado uma enorme base de fãs online pelo YouTube, onde seus covers e músicas autorais acumulavam milhões de visualizações. O show terminou pouco antes das 22 horas, com os fãs formando fila perto da área de merchandising. A segurança se limitava à checagem de bolsas, sem detectores de metal, enquanto Grimmie recebia os participantes individualmente ao lado de sua equipe da turnê. Kevin James Loibl saiu da fila com as mãos escondidas, e quando Grimmie se inclinou para abraçá-lo, ele sacou uma arma de fogo do casaco e apontou para a parte superior do corpo dela. O primeiro disparo atingiu no torso, interrompendo seu movimento no meio do passo. O segundo tiro acertou próximo ao ombro, quando ela se virou por reflexo, fazendo-a recuar em direção à mesa de autógrafos. Seu irmão, Marcus Grimmie, reagiu instantaneamente, atravessando o salão e derrubando o atirador antes que ele pudesse disparar novamente. O impacto jogou o agressor contra a parede, e os 2 homens lutaram pelo controle enquanto a arma passava de uma mão para outra. Um tiro fatal atingiu Kevin depois que o irmão de Grimmie o imobilizou no chão. Os paramédicos chegaram até Grimmie em poucos minutos e iniciaram procedimentos avançados de suporte à vida. Ela foi levada em estado crítico para um centro de trauma próximo. A Christina Grimmie foi declarada morta pouco depois. Sua morte se tornou uma das tragédias mais amplamente noticiadas envolvendo um youtuber, e continua sendo um caso marcante nas discussões sobre a segurança de artistas. O legado de Technoblade. Em agosto de 2021, nos Estados Unidos, sintomas físicos persistentes começaram a afetar um criador de conteúdo de Minecraft bastante conhecido. Alexander, amplamente conhecido online como Technoblade, começou a sentir dores constantes no braço direito. Ele nasceu em 1999 e criou seu canal em 2013. Ele cresceu rapidamente, graças à sua persona distinta de porco coroado e ao seu gameplay competitivo em plataformas como Hypixel e DreamSMP, chegando a mais de 21 milhões de inscritos e acumulando bilhões de visualizações. No começo ele achou que era apenas excesso de uso por passar muito tempo jogando. À medida que a dor aumentava, os médicos realizaram mais exames. Os exames de imagem revelaram um tumor maligno, e quando foi identificado, o câncer já havia se espalhado para os pulmões e ossos. Ele passou por quimioterapia intensiva, mas o sarcoma continuou avançando. E em seus últimos meses, Alexander permaneceu conectado com seu público. No cuidado paliativo, ele escreveu uma mensagem final para os seus fãs, enquanto a medicação forte para a dor oferecia apenas alívio limitado. À medida que a doença se espalhou para o sistema nervoso central, ele foi perdendo a mobilidade e teve dificuldade para falar. Sua respiração foi ficando cada vez mais difícil, e suas forças diminuíram com o avanço da doença. Cercado pela família, Alexander faleceu em paz no dia 30 de junho de 2022. Sua morte chocou a comunidade online, com a notícia sendo divulgada por meio de um vídeo final intitulado So Long Nerds, no qual seu pai leu a mensagem de despedida de Alexander para seu público de longa data. Relembrando suas frases, seu legado simboliza perseverança, habilidade e uma forte conexão com seus fãs, que continuam a homenageá-lo por meio de campanhas de arrecadação de fundos. Manobra fatal de empinar trator. Em 13 de junho de 2023, em Haryana, na Índia, o criador do YouTube Nishad Deshwal, de 28 anos, tentou uma manobra de empinar trator para gravar um vídeo curto próximo a uma estrada rural, usando um modelo antigo com um centro de gravidade alto.
O terreno irregular e solto reduziu a tração enquanto o veículo acelerava sem nenhum equipamento de segurança ou suporte de estabilização. Quando ele acelerou, as rodas dianteiras levantaram mais do que o esperado. O trator continuou a subir além do ponto de equilíbrio, tombando para trás. Ashwell tentou jogar o peso do corpo para frente, mas a elevação traseira aconteceu rápido demais para ser corrigida. O veículo virou de costas, prendendo-o debaixo do chassi. Testemunhas correram em direção ao trator e chamaram os serviços de emergência enquanto tentavam levantar a máquina. Moradores locais ajudaram a retirá-lo debaixo do veículo tombado. Os paramédicos chegaram momentos depois e iniciaram os esforços de reanimação no local. Apesar da intervenção rápida, Nishad Ashwell morreu devido a graves traumas no pescoço e no tórax após o capotamento do trator, com a polícia confirmando que a manobra foi gravada para conteúdo em redes sociais. Sua morte se espalhou amplamente pela mídia indiana. Afogamento em quebra de gelo. Em 26 de novembro de 2021, perto da cidade de Kongsberg, na Noruega, o youtuber Tore Hotjo Ekhoff, conhecido online como Apidor, aventurou-se em um lago parcialmente congelado enquanto filmava cenas para um vídeo futuro. Ekhoff era amplamente reconhecido por realizar desafios de exposição ao frio, incluindo nadar, caminhar e mergulhar sobre o gelo durante o inverno. O lago tinha gelo irregular, com áreas visivelmente instáveis devido às variações de temperatura. Ekhoff atravessou a superfície congelada sozinho, com equipamentos de câmera, indo em direção ao centro sem ninguém por perto para monitorar ou ajudar. Enquanto se posicionava para mais uma gravação, Ekhoff caminhou sobre uma parte enfraquecida do lago. O gelo rachou sob seus pés e desabou de repente, jogando-o na água gelada. Ele tentou se puxar para cima da placa de gelo restante, mas o gelo fino continuava a se quebrar sob seu peso. O choque térmico rapidamente prejudicou seus movimentos enquanto ele lutava para encontrar uma superfície estável. Após vários minutos na água, seus esforços diminuíram e ele afundou sob o gelo. Os socorristas só foram acionados depois que seus equipamentos e pertences foram encontrados mais tarde na beira do lago. As equipes de resgate posteriormente retiraram Ekhoff da água, onde ele foi declarado morto por afogamento e hipotermia. Acrobacia fatal com o livro. Em 26 de junho de 2017, em Halstead, Minnesota, o youtuber Pedro Ruiz III, de 22 anos, se preparou para filmar uma acrobacia do lado de fora de sua casa enquanto sua namorada estava próxima segurando uma arma para gravação. Ruiz planejou um vídeo de pegadinha testando se um livro de capa dura contra o peito conseguiria parar uma bala. Uma Desert Eagle calibre .50 foi escolhida para acrobacia, enquanto as câmeras eram posicionadas e ele se colocava em frente à lente. Quando a gravação ao vivo começou, Ruiz segurou o livro grosso firmemente contra o peito. Sua namorada levantou a arma seguindo as instruções que ele havia dado sobre o tempo e o ângulo. Ela disparou um único tiro em direção ao livro. A bala atravessou as páginas sem encontrar resistência e atingiu Ruiz no peito. Ele caiu imediatamente no chão enquanto a câmera continuava gravando. Vizinhos e familiares ligaram para os serviços de emergência enquanto tentavam ajudá-lo. Os paramédicos chegaram em poucos minutos e realizaram manobras de ressuscitação no local. Pedro Ruiz III morreu pouco depois em decorrência do ferimento à bala. As autoridades confirmaram que o tiroteio ocorreu durante uma filmagem para as redes sociais e que a namorada do réu foi posteriormente condenada por seu envolvimento. O caso tornou-se um exemplo amplamente citado de criação de conteúdo fatal impulsionada pela pressão online. Acidente fatal com paramotor. Em 29 de julho de 2019, perto de Hurricane, Utah, o youtuber Grant Thompson, de 38 anos, conhecido mundialmente como The King of Random, iniciou um voo solo de paramotor pelo deserto durante o final da tarde. À medida que a luz do dia desaparecia sobre o deserto, seu voo continuou em direção ao oeste, e o contato foi perdido quando ele não retornou conforme esperado. Durante o voo, o paramotor de Thompson provavelmente perdeu sustentação ou estabilidade em baixa altitude, fazendo com que a asa colapsasse sem altura suficiente para recuperação. A aeronave despencou rapidamente, com o motor e a estrutura girando enquanto ele era puxado para baixo, ainda preso ao arnés. Ele atingiu o solo com força ao lado do equipamento, absorvendo a maior parte do impacto com a parte superior do corpo e a cabeça. O paramotor parou próximo dali, sua estrutura retorcida, enquanto Thompson permanecia imóvel onde havia caído. Ele permaneceu no local do acidente por horas, antes que as equipes de resgate localizassem seu corpo. As autoridades anunciaram que Grant Thompson morreu no local devido aos ferimentos sofridos no acidente. Grant Thompson continua sendo um dos youtubers mais reconhecidos que se perderam durante filmagens ao ar livre na criação de conteúdo de aventura.